Você sabe de que modo os estados e municípios podem determinar o prazo para que as respectivas administrações públicas anulem atos administrativos ilegais? O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre isso. Nós vamos falar sobre esse tema no podcast Grifão dessa semana. O direito administrativo brasileiro reconhece a administração pública com base no princípio da autotutela, um princípio implícito da administração pública, a possibilidade do próprio poder público, da própria administração, anular atos administrativos ilegais, isto é, anular os atos administrativos que são contrários à lei, já que o princípio da legalidade é um dos princípios explícitos previstos no artigo 37 caput da CF, e deve ser observado de modo estrito pela administração pública. Esse tema é um tema que exige a definição de alguns aspectos práticos e normativos para a operacionalização. O primeiro deles é que a Lei 9.784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, prevê o prazo decadencial de 5 anos a partir da prática do ato administrativo ilegal para que a administração pública anule esse ato administrativo ilegal, salvo comprovada má-fé do beneficiado pelo ato administrativo contrário à lei. Em razão dessa definição de prazo de 5 anos para a administração federal anular seus atos legais, o STJ editou a súmula 633, em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi consolidada, no sentido de que os estados e municípios podem aplicar de modo subsidiário a Lei 9.784 e, se não houver lei local ou lei estadual específica que regule a matéria, também adotar o prazo de 5 anos para que as administrações públicas estaduais e municipais anulem os atos administrativos estaduais e municipais contrários à lei, salvo comprovado má-fé. Ficou claro, portanto, que mesmo não havendo a edição de lei respectiva pelo Estado e pelo município, a autotutela administrativa e a necessidade de proteger o interesse da coletividade, assegurar o princípio da supremacia do interesse da sociedade, do interesse público, permite aos estados e municípios anular seus atos legais, já que esses atos não podem ser mantidos como regra geral no ordenamento jurídico. Em razão dessa orientação do STJ, muitos estados e municípios passaram a editar leis específicas sobre o prazo decadencial que as respectivas administrações públicas iriam observar, para que não houvesse aplicação subsidiária da Lei do Processo Administrativo Federal na anulação dos atos administrativos ilegais. E alguns estados fixaram nas suas leis prazo superior a 5 anos, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, que editou em ato normativo próprio estadual que a administração do estado de São Paulo teria o prazo de 10 anos contados a partir da prática do ato ilegal para anular esses atos administrativos contrários à lei. O Supremo Tribunal Federal recentemente firmou o entendimento de que não se pode admitir em leis estaduais e municipais prazo diferente aos 5 anos estabelecidos na Lei do Processo Administrativo Federal, da Lei 9.784. E o principal fundamento adotado pelo Supremo não diz respeito à competência legislativa do Estado ou do município, já que o próprio STJ já tinha deixado claro, ao editar a súmula número 633, que poderia sim o Estado e o município editar lei própria para fixar esse prazo decadencial para anulação dos atos legais. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, agora, em 2021, entendeu que um prazo diferente para a administração pública estadual ou municipal dos 5 anos previstos na Lei do Processo Administrativo Federal para que as administrações estaduais e municipais anulem os atos administrativos ilegais, viola o princípio da isonomia. Nós teríamos tratamento diferente em situações parecidas, que era a aplicação da legalidade pela administração pública e a anulação dos atos legais. Não se pode jamais negar a competência, portanto, do
Estado para legislar sobre o tema, né? Processo administrativo, não é processo civil, e também do município, é procedimento para que se garanta a atuação e a execução das atividades administrativas nas respectivas administrações. Mas o princípio da isonomia deve ser observado e esses entes federados não poderão fixar prazo diverso dos 5 anos contados a partir da prática do ato administrativo legal para que as administrações públicas estaduais e municipais anulem os seus atos administrativos contrários à lei. Desse modo, fica claro que se não houver lei estadual e municipal sobre o tema, que defina, portanto, o prazo decadencial para que essas administrações públicas anulem seus atos contrários à lei, basta aplicar a súmula 633 do Superior Tribunal de Justiça, que já reconhece a aplicação da Lei do Processo Administrativo Federal de modo subsidiário no âmbito das administrações estadual e municipal. Gostou do podcast Grifão de Semana? Eu espero que sim. Nós temos compromisso aqui de sempre informar vocês sobre temas recentes e de importância inegável para a atuação da administração pública, com foco especial nos municípios brasileiros. E para que você continue recebendo os nossos podcasts, essas informações, eu peço que você ative a notificação no nosso canal no YouTube ou ainda na sua plataforma de streaming digital. São temas que dizem respeito à rotina administrativa e nós buscamos sempre proporcionar meios para que a administração pública se aperfeiçoe. E justamente por isso, a Grifon tem um núcleo de educação à distância, o EAD Grifon, com curso de capacitação para servidores públicos de todo o Brasil. Você pode fazer essas aulas online, no seu ritmo, no seu tempo, e ao final das atividades propostas, receber um certificado de capacitação da Grifon. Para acessar todo o portfólio de cursos da Grifon, acesse o endereço que aparece na tela e eu tenho certeza que você vai encontrar um curso que atenda às necessidades do órgão ou da entidade da administração pública que você atua direta ou indiretamente. Nós temos vários cursos já lançados e muitos outros já aprovados, em processo de elaboração de material, preparação de aula e, portanto, assim como os podcasts que são permanentes e constantes, esses cursos também são permanentes e constantes e logo você vai conhecer os novos cursos que nós vamos lançar aqui na Grifon. A gente se vê na semana que vem no nosso podcast Grifon. Muito obrigado.